Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva para não perder nenhum conteúdo e também para fazer parte da nossa comunidade. Confira agora um vídeo produzido por nosso especialista. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Augusto Carvalho e hoje eu vou mostrar para vocês como construir um cluster, como criar um cluster Kubernetes utilizando a Saving Cloud, um provedor brasileiro que usa na sua base o Gelastic. É bastante simples. Depois que você criar a conta na Saving Cloud, você vai ter um trial aí de 14 dias para fazer um teste na plataforma. Você pode até abrir um chamado dizendo que você quer fazer testes de Kubernetes, daí eles vão liberar para vocês os recursos de Kubernetes para vocês testarem durante esses 14 dias. É bastante simples. Depois que você tiver o seu usuário, você vai logar no painel e você vai ter, então, essa visão. Para criar um cluster, basta em Marketplace, você vai clicar aqui em K8s, Yes, Kubernetes, clicar na busca e digitar Kubernetes, você vai encontrar Cluster Kubernetes e você vai pedir para instalar então. Tá? Aqui você vai poder escolher o seguinte: qual é a versão do seu cluster? Eu sempre gosto de trabalhar com a versão mais recente. Ele vai instalar o dashboard do cluster. Qual dashboard você quer? O Schooner ou o dashboard padrão V2? Eu vou deixar o dashboard padrão. Qual tipo de Ingress Controller você quer utilizar? Eu vou deixar o Nginx. Tá? Se você quer usar Storage NFS ou não, no caso eu vou deixar habilitado, que é o Storage padrão que eles oferecem. Vou pedir para instalar o Prometheus, né, o Jaeger, o Grafana, e eu vou dar um nome, e aí aqui a gente dá um nome para o cluster. Por exemplo, Staging Guto Carvalho. Tá? Depois que você faz isso, você vai dar um install, ele vai levar alguns minutos. No caso de produção ele demora um pouco mais e no caso de desenvolvimento ele demora um pouco menos. Tá? A produção ele sobe a quantidade maior de instâncias e o desenvolvimento a quantidade menor de instâncias para você trabalhar. Uma vez que você clicou em instalar, ele vai fazer todo o processo de instalação. E no momento que terminar esse processo, tá? O que você vai ter? Você vai ter um cluster funcionando dessa forma. Esse aqui foi um cluster que eu acabei de criar, eu criei hoje, K8s Production Guto. Observe que ele tem aqui 3 máquinas control plane, é o mínimo que sobe, né, e é o recomendado subir 3 máquinas, porque aqui a gente tem um componente chamado etcd, que ele precisa no mínimo de 3 máquinas para funcionar e te dar algum tipo de redundância, né, dos dados. É um banco de dados chave-valor. Ele sobe aqui o Storage NFS com 3 instâncias para a gente também. Tá? Ele sobe aqui 2 máquinas worker, que é onde vai rodar o workload para a gente, nas nossas aplicações propriamente dita, e sobe um load balancer, tá? Para redirecionar as portas 80 e 443 para esses nós, o worker aqui, que é onde estão rodando nossas aplicações. Então tá aqui, o cluster subiu, tá funcionando, tá? E o que a gente pode falar aqui? Eu sempre que vou subir um cluster em produção, principalmente se é um cluster que vai rodar N aplicações, várias aplicações, eu procuro subir um cluster com no mínimo 5 control planes, né? 5 máquinas de controle, né? Ou instâncias de controle, e pelo menos, no caso de produção, mínimo são 2 máquinas worker, né? 2 instâncias worker, para que você tenha pelo menos aí uma alta disponibilidade. Caso uma caia, as suas aplicações serão migradas para outra, mas eu gosto de trabalhar com o número de 3 workers no mínimo, tá? E dependendo da quantidade de aplicações, a gente vai aumentando esses workers. O balanceador, a gente pode usar um balanceador externo, por exemplo, uma Cloudflare, a gente pode utilizar um Nginx externo, ou a gente pode utilizar esse recurso de balanceador que a própria Saving Cloud já oferece para a gente. No cluster Kubernetes, o que a gente precisa passar para dentro? Normalmente a gente precisa passar para dentro 2 portas, a porta 80 e a 443. O resto a gente faz dentro do cluster. Através do Ingress e do Search Manager, a gente sobe as aplicações, configura o reverse proxy, faz o balanceamento e gerencia os certificados. Tá? Então, aqui é o cluster rodando, a gente tem o cluster rodando. Aí para eu mexer nesse cluster, Guto, você vai aqui em Control Plane, tá? Ou Worker, tanto faz, vai clicar aqui em Web SSH e a partir desse momento você vai cair num terminal e nesse terminal aqui você vai poder, por exemplo, rodar o kubectl E como é que eu faço para acessar esse cluster da minha máquina, de casa, sem estar aqui por esse console web? Tem jeito? Tem jeito.
Primeiro passo é a gente criar o que a gente chama de endpoint. O que é um endpoint? O endpoint vai ser uma forma da gente acessar alguma instância do nosso cluster pelo lado de fora. Que nesse momento o cluster ele só é acessível por dentro da infraestrutura da Saving Cloud. Aqui de fora eu não consigo chegar nele. Eu só chego aqui nos load balancers. Então aqui eu vou clicar eu vou entrar aqui nas configurações do meu environment, eu vou clicar em endpoints e eu vou criar um novo endpoint. O endpoint você vai escolher qual é o nó, tá? Você tem que escolher um nó do seu environment, que é uma máquina, uma instância, e dizer o que você quer liberar lá. Eu vou liberar a porta, sei lá, eu vou liberar um Cassandra, eu vou liberar um Mongo, eu vou liberar um RIAC. Ou você coloca aqui, por exemplo, o K8S, você pode pôr a porta 6433, que é a porta de gerenciamento, do tipo TCP, e aí você vai salvar. No momento que você salvar, eu já criei essa regra, tá? Ele vai criar uma porta dinâmica para a gente, uma porta pública 12493, e vai nos dar o endereço. Tá? Às vezes leva um tempinho para esse endereço começar a resolver, uns 2, 3 minutos, mas ele vai resolver. Tá? E com isso, a gente vai conseguir chegar até o cluster. Vamos testar se está funcionando? Eu vou pegar um terminal aqui, tá? Eu vou dar um telnet aqui nessa porta. Vamos ver se a gente chega lá. Estamos chegando lá, está funcionando. Então, agora eu preciso configurar o meu kubecontrol para se conectar nessa máquina lá da ponta. Como é que eu faço isso? Uma das formas para a gente conseguir o arquivo kubectconfig é clicar aqui em um dos nós, por exemplo, nesse nó aqui, control plane, o 96844, clica aqui nessa chavinha, você pode vir aqui no favorites Kubernetes e vai ter um arquivo aqui chamado admin.conf. Você vai copiar o conteúdo desse admin.conf, e o conteúdo dele é aquele arquivo kubectconfig que a gente está acostumado a trabalhar. Você vai copiar esse arquivo e vai substituir essa linha aqui pela linha que o endpoint nos deu. Então vamos lá. Eu já até criei esse arquivo aqui, kubectconfig, e substituí a linha original, que só vai funcionar internamente na infra da Saving Cloud, pela linha do endpoint, né? O endereço e a porta do endpoint que eu criei. Então nós temos aqui o kubectconfig, e agora nós vamos fazer um teste. Tá? Kubectconfig, a gente primeiro precisa dar um export, kubectconfig igual a esse kubectconfig que eu criei, e aí a gente vai dar um kget nodes aqui na nossa máquina. Pô, pronto, bacana. Eu tô dentro do nosso cluster, lá vendo, né, conseguindo interagir com o cluster que está rodando lá na Gelastic da Saving Cloud a partir da minha máquina. Além disso tudo, o cluster, na hora que você terminar a instalação do cluster, você vai ter uma janelinha, você vai ver que ele vai te dar informações sobre como se conectar no Kubernetes Dashboard, que é a dashboard. Ela vai precisar de um token, você vai receber essa informação do token na hora que o cluster terminar de instalar. Tá? Aí você vai conseguir entrar no Kubernetes Dashboard, ver as informações do seu cluster aqui. Ele é excelente para você enxergar o que está acontecendo com o seu cluster. Você vai ter acesso ao Prometheus. Tá? Eu mandei instalar o Prometheus também, que é onde vão ficar armazenadas as métricas do seu cluster. No cluster vão rodar uns pods chamado Exporter, que eles vão exportar as informações do cluster e armazenar dentro do Prometheus, que é uma espécie de banco de dados time series. Né? Tem o Alert Manager para a gente configurar alertas, e tem o Grafana. O Grafana ele vai se conectar no Prometheus, tá? E trazer informações, e a gente pode construir dashboards. Esses dashboards eles já vêm prontos para a gente utilizar. Então eles já vão estar aqui e a gente já vai poder analisar informações do nosso cluster e entender como é que ele está funcionando. E também eu pedi para instalar o Jaeger. O Jaeger é uma ferramenta de tracing que a gente pode utilizar para fazer tracing das nossas aplicações. Então o Kubernetes da Gelastic já traz tudo isso aqui pronto para a gente trabalhar, para a gente usar. É bem facinho de operar e de trabalhar com ele. Eu tenho usado, né, para projetos pessoais e também para projetos profissionais a Gelastic.
e a Saving Cloud é um provedor brasileiro, ele tem uma forma de cobrança diferenciada, o que é bem interessante, especialmente nesses tempos de dólar galopante. Então, eu recomendo que vocês conheçam a Gelastic. Quando vocês criarem a conta lá, vocês vão ter um trial de mais ou menos 14 dias. E minha sugestão é que vocês abram um chamado e falem, olha, eu quero testar as features de Kubernetes. Eles vão liberar essas features para vocês testarem durante 14 dias. Então, fica aí uma opção. Mais um cloud provider para vocês trabalharem, um brazuca, né? Vamos aí incentivar as empresas brasileiras e um custo-benefício muito bom e com suporte já a Kubernetes gerenciado, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Eu vou postar mais vídeos sobre isso. Eu vou mostrar também como subir o cluster de desenvolvimento, como configurar um load balancer específico, né, utilizando Nginx, com algumas dicas. Vou mostrar como subir uma aplicação inicial dentro do cluster. Eu vou dar várias dicas de Kubernetes dentro da Saving Cloud para vocês nas próximas semanas. Então fica ligado aqui, acompanhando essas dicas, tá bom? Até logo! Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal para não perder mais nada. Aproveite e participe dos nossos grupos de discussão. Estão todos aqui na nossa descrição. Siga também as nossas redes sociais e para mais novidades, acesse o nosso site. Até a próxima!